Sabe uma coisa que eu fico pensando? Essa inquietação que todo mundo tem, né? A gente vive a vida, corre, trabalha, mas sempre fica aquela sensação de que, poxa, não pode ser só isso. Uhum. Viver só para pagar conta e dormir. Em toda cultura, em todo lugar, as pessoas buscam algo a mais, uma conexão. E a nossa análise de hoje mergulha justamente nisso. Com base no material que a gente estudou, vamos investigar como algo tão abstrato como propósito pode de fato alterar a nossa biologia. E o mais interessante é que isso está saindo do campo da filosofia e entrando com tudo na ciência. O capítulo que a gente analisou mostra exatamente isso. As evidências de que cultivar uma vida interior, uma espiritualidade, e aqui não estamos falando de religião, né? Não, de forma alguma, é mais amplo. Exato. Essas práticas têm efeitos que a gente pode medir. Elas comprovadamente baixam os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, fortalecem o sistema imune e, o que é mais impressionante, parecem estar ligadas a uma vida mais longa. E mais saudável, que é o ponto. Exatamente. Mente e corpo ali, ó, de mãos dadas. Certo, então vamos começar por essa ideia de longevidade, que eu acho que é o que mais chama a atenção de todo mundo. O material que a gente tem aqui traz um exemplo que eu já conhecia, mas nunca tinha conectado dessa forma. As famosas zonas azuis. Ah, sim, as zonas azuis. É um conceito fascinante. Para quem talvez não conheça, são umas regiões específicas do planeta. Tipo Okinawa, no Japão, Sardinha, na Itália. Costa Rica também, né? Isso, a Península de Nicoya. São lugares onde as pessoas não só passam dos 100 anos com frequência, mas chegam lá bem ativas, sabe? Com saúde. E aí os pesquisadores foram investigar. O que essa galera tem em comum? É a dieta? É a genética? E a resposta, segundo o nosso material, não foi um superalimento. Não mesmo. Foi algo muito mais profundo. O fio que conecta todas essas culturas, que são super diferentes entre si, é um forte senso de propósito. Propósito. Sim, lá em Okinawa eles chamam de Ikigai. A razão para se levantar da cama. Exato. Na Costa Rica é o plano de vida. O nome muda, mas a ideia é a mesma. Eles têm um porquê muito claro. Ok, mas peraí. Agora eu preciso ser um pouco cética aqui. Porque a ideia de encontrar seu propósito pode soar meio clichê de autoajuda, né? Como é que um sentimento, uma ideia pode de fato fazer alguém viver mais? Onde está a biologia nisso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é muito menos sobre sentimento e muito mais sobre um sinal biológico. Pensa assim, o nosso corpo é uma máquina de sobrevivência, super eficiente. Ele direciona recursos, como energia e reparo celular, para onde ele acha que é mais importante. Certo. O que o material sugere é que ter um propósito claro funciona como um comando constante para o cérebro. Um comando que diz, olha, a operação aqui é importante, temos uma missão, mantenha tudo funcionando no máximo. Ah, então a falta de um propósito seria o sinal contrário. Tipo, missão cancelada. Exatamente. A apatia, a sensação de que nada mais importa, pode ser interpretada pela nossa biologia como um sinal de que a missão acabou. E o corpo, que é eficiente, pode começar a, digamos, a cortar investimentos em manutenção de longo prazo. Reparo celular, sistema imune. Nossa, isso é forte. Não é uma decisão consciente, claro. É uma cascata de reações hormonais. Mas o ponto é esse. A falta de propósito funciona como um comando para o corpo começar a desligar. É quase um imperativo biológico. Isso muda completamente a perspectiva. Não é só um bônus ter um propósito, é uma necessidade biológica. Mas fico pensando, o material fala se existe um tipo de propósito que é melhor que o outro. Por exemplo, o teu propósito de ajudar a comunidade tem o mesmo efeito de querer, sei lá, ficar rico? Olha, o texto não cria uma hierarquia, mas fica implícito, pelos exemplos das zonas azuis, que os propósitos mais robustos, digamos assim, são aqueles que nos conectam a algo maior. Família, comunidade. Isso. Compartilhar conhecimento, cuidar dos outros. Esses propósitos geram mais conexão social, que por si só já é um fator de longevidade.
Um propósito muito focado só no eu talvez seja mais frágil, sabe? Entendi. Faz sentido. Então, o propósito é o grande porquê. Mas e o como? Se alguém está ouvindo a gente e se sentindo meio perdido sem um propósito claro, o material dá alguma dica prática? Sim. E é aí que a conversa fica ainda mais interessante, porque sai do abstrato. Se o propósito é o destino, as práticas que o texto chama de espirituais, como meditação, oração ou só ficar em silêncio na natureza, elas são o caminho. São as ferramentas para a gente silenciar o barulho de fora e ouvir o que importa aqui dentro. E, de novo, a ciência entra para explicar o porquê, né? O texto fala do tal sistema nervoso parasimpático. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É muito simples. Pensa que nosso sistema nervoso tem dois modos principais. O simpático é o nosso acelerador. Luta ou fuga. Exato. Ativado pelo estresse, pode ser um leão te perseguindo ou um prazo apertado no trabalho. O corpo não diferencia muito bem, ele só joga cortisol e adrenalina no sangue. E a gente vive com esse pedal no fundo quase o tempo todo. O que nos leva ao outro modo, o parasimpático. Que é o nosso freio, o modo descansar e digerir. Quando ele é ativado, o corpo entende, ok, estamos seguros. Aí a frequência cardíaca diminui, a pressão baixa, e o corpo finalmente pode cuidar da manutenção. Digestão, reparo de células, fortalecer a imunidade. É o nosso modo de cura. E a meditação, ou até o silêncio, funciona como um interruptor manual para esse modo. Perfeito, é um interruptor. E o mais incrível que o texto aponta, para mim, é a acessibilidade disso. Não precisa virar monge e meditar por horas. De jeito nenhum. E essa é, talvez, a mensagem mais poderosa do material. O corpo não é exigente. O simples ato de parar por 5 minutos, 5, fechar os olhos, focar na respiração, isso já é suficiente para mandar o que o capítulo chama de uma mensagem de paz para o sistema nervoso. 5 minutos. 5 minutos. E nesses 5 minutos você pode mudar a sua química interna, parar a produção de hormônios do estresse e ligar os processos de regeneração. É tipo dar umas microférias para o seu corpo ao longo do dia. Uma medicina silenciosa e de graça. Essa ideia de microdoses de calma me leva direto ao terceiro ponto do material, que para mim foi o mais surpreendente. A ideia de ritualizar a vida. A palavra ritual soa tão grande, né, solene, mas os exemplos que eles dão são coisas mínimas. Como é que um gesto tão pequeno pode ter um impacto tão grande na saúde? É porque o poder não está no gesto em si, mas na intenção, na presença que ele cria. O principal benefício disso é quebrar o piloto automático. Ah, o famoso piloto automático. Todos nós conhecemos, né? Chegar em casa e não lembrar direito do caminho. Terminar de comer e nem sentir o gosto da comida. A gente vive ou no passado ou no futuro. E o ritual te obriga a estar aqui, agora. Exatamente. Acender uma vela de manhã com a intenção de começar o dia com mais luz. Fazer uma pausa de 30 segundos para agradecer pela comida antes da primeira garfada. Uma caminhada em silêncio, prestando atenção nos sons. Isso. Atos que transformam o que é mundano em algo sagrado. Eles colocam pequenas ilhas de consciência no meio do nosso dia. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a conexão. Não é a vela que tem o poder. É o ato de pausar para acender a vela. E essa pausa é a intervenção. É o mesmo gatilho para o sistema parasimpático que a gente falou antes. Perfeito. Você conectou tudo. É exatamente isso. Ao diminuir o piloto automático, a gente diminui a ruminação mental, que é uma fonte gigante de ansiedade. E menos ansiedade significa menos cortisol. E menos cortisol significa menos inflamação crônica no corpo. Ao criar esses pequenos momentos de presença, a gente está, na prática, cultivando o que o texto chama de um terreno fértil para a longevidade. Por isso aquela frase final do capítulo é tão boa. A espiritualidade não é sobre fugir da vida, mas sobre vivê-la com presença e sentido. Uau, certo. Então, se a gente amarrar tudo isso, o material nos dá um roteiro bem claro. Primeiro, a importância de ter um porquê, um propósito que sinaliza para o nosso corpo continue forte, como a gente vê nas zonas azuis. Uhum. Depois, o como,
as práticas de silêncio e introspecção, que são uma verdadeira medicina para o estresse, ativando o nosso sistema de cura, mesmo que por poucos minutos. E, por fim, a aplicação disso no dia a dia com pequenos rituais. Transformar ações automáticas em momentos de presença para quebrar o ciclo de ansiedade e criar um estado fisiológico que favorece a vida longa. É uma visão muito completa, né? E a mensagem central, se a gente pudesse resumir, é que a nossa saúde não depende só do que vem de fora, tipo dieta e exercício. Depende muito da nossa paisagem interna. A espiritualidade, nesse contexto, é uma ferramenta de saúde radicalmente acessível. Não precisa de dinheiro, de equipamento, de nada. O foco é na conexão, consigo mesmo, com os outros, com a vida. E essa conexão gera dividendos biológicos reais. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho, o material nos mostra que tanto um propósito de vida quanto um gesto simples, como acender uma vela, podem influenciar positivamente a nossa biologia. Sim, e isso levanta uma questão muito prática, né? Se a gente sabe que isso funciona, a pergunta que fica é: qual pequena missão ou qual ritual sagrado de 1 minuto poderia ser colocado na rotina a partir de hoje? Não amanhã, nem semana que vem, hoje. Qual poderia ser o primeiro passo para começar conscientemente a cultivar esse terreno fértil para uma vida não só mais longa, mas com muito mais sentido?